Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Para iniciar a última atividade do nosso webinário, irei convidar para ministrar o minicurso Portos de Ilhéus, a abertura dos portos para a abertura do mundo atlântico, o professor pós-doutor em História pela Universidade das Ilhas Canárias, na Espanha, Flávio Gonçalves. Olá, Ramon, muito obrigado. Saúdo a você e aos demais na sua figura, ao professor Erlon e a toda a equipe das escolas que estão envolvidas nesse projeto. Uma satisfação enorme estar aqui hoje. Já percebi aqui nos bate-papos da live a presença de algumas pessoas queridas, além do próprio Erlon, Elias, Franklin, Bruna, Franklin Lima, Bruna Lima também. Então, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer a vocês que o que eu vou apresentar hoje é o resultado de alguns anos já, trilhados aí em torno da pesquisa, sobre as relações do Porto de Ilhéus com a cidade de Ilhéus, E esse projeto, ele é um projeto de longo prazo, vamos dizer assim. Ele foi iniciado lá em 2010, um evento chamado Portos e Cidades, Movimentos Atlântico de Diáspora, Movimentos Portuários Atlântico e Diáspora Africana, e de lá para cá a gente vem já com inúmeros projetos de pesquisa, alguns aprovados em agências de financiamento, como a FAPESB, o CNPq, sistematizando conhecimentos a respeito desse fenômeno que é essa relação do Porto de Ilhéus com sua cidade e vice-versa. Há um tempo atrás, a gente entendeu que seria interessante fazer a divulgação científica, a divulgação histórica, tornar pública nossos primeiros resultados, e propusemos, então, à universidade a realização de um projeto de ensino, que é uma modalidade especial de projeto, que tem a finalidade de formar os alunos de graduação da UESC no seu campo de atuação, no seu campo de trabalho. O projeto foi proposto, foi aprovado pela universidade, e é por conta dessa proposta de investigação que estamos aqui hoje. Eu pediria ao Carboli que apresentasse a primeira tela do slide, para começar a falar um pouco desse projeto, para que vocês se situem em relação exatamente ao que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, o título do projeto de ensino completo é O Porto e a Cidade na Escola, diálogos entre a pesquisa, a formação de professores e a escola de educação básica. Além desse minicurso, tivemos uma outra atividade coordenada, ministrada pelo Emanuel Lucas, que é meu bolsista de iniciação científica, em que ele discutiu um pouco das questões das fotografias como fontes históricas para a compreensão um pouco dessa realidade. Dando sequência ao trabalho que ele iniciou, e sabemos que a gente tem um longo percurso aí para percorrer, a gente estruturou também uma proposta de início de conversa aqui. Então, esse projeto, ele existe já há algum tempo, Ele foi proposto à Escola do Catalão, com a professora Creuza. Lá conseguimos fazer um levantamento das demandas que os professores tinham lá, e, infelizmente, por conta de uma série de fatores relacionados às contingências, greves e pandemia, o projeto não avançou muito de lá até esse momento. Então, nós realizamos duas atividades. Pode passar, Carmoli. Que seria um levantamento, está muito longe, mas enfim, seria um levantamento, estabelecimento de um canal de diálogo, direto do projeto com as comunidades escolares, foi feito na figura da professora Creuza e na figura do professor Erlon, e o estabelecimento de uma roda de conversa entre os professores para a apresentação do projeto e sistematização da atividade. Isso eu fiz com um pessoal do Catalão,
mas vou aproveitar desse momento aqui hoje para fazer isso com os professores que estiverem aí, eventualmente tenham interesse, queiram desenvolver alguma dessas atividades junto com os seus, nas suas escolas, né? Então, estamos cumprindo também uma parte desse projeto com essa atividade. A segunda questão, né, é o que é que a gente pretende fazer. Carmoli, por gentileza. Próximo. A gente pretende, portanto, né, estabelecer uma equipe, né, de execução, e nós já temos ela, né, e ofertar para as comunidades que tenham interesse minicursos de formação, né, voltados para a educação periolhar, né, o tipo e uso de fontes históricas, educação ambiental, a história da Baía do Pontal, oficinas de história voltadas para a história de Ilhéus, história dos portos de Ilhéus, história ambiental, produção e registro iconográficos, história da ocupação de Ilhéus, que seriam ministradas pelos nossos bolsistas de iniciação científica e de iniciação docência. Prevemos também a produção de registros de memória, né, pautas de rádio, escola, TV UESC, TVE, enfim, produzir esses registros e tentar dialogar aí com a sociedade de maneira geral. Elaboração de roteiro de estudos de temas sobre os projetos, né, os projetos sobre a Baía do Pontal. Um concurso de fotografia, música, artes plásticas e redação sobre a Baía do Pontal. E uma aula de campo, uma visita guiada na UESC, ao SEDOC, à TV UESC, à cidade de Ilhéus, ao Pontal, ao Rio de Engenho, que obviamente só poderão ser realizadas depois que passarmos desse momento de excepcionalidade. Na sequência, pode passar, né, voltados diretamente para a escola, com os professores, a partir da adesão deles a essa proposta, nós teríamos a proposição de temas geradores em torno das disciplinas que eles ministram, e esses temas geradores precisam necessariamente dialogar com o tema do porto ou da cidade de Ilhéus em alguma dimensão, fazer a execução do projeto de ensino nas respectivas escolas, propor a criação de uma rádio-escola e de uma programação para essa rádio-escola, né, e uma exposição de fotografias. Isso é o projeto que a gente gostaria de realizar. Vamos ver aí se os nossos parceiros compram a ideia e, né, se dispõem conosco a militar nessa área de difusão desse conhecimento, relacionando esse equipamento que é importante para a história de Ilhéus e para o desenvolvimento da região. Mais adiante, né, nós também proporemos a construção de um ambiente virtual, né, chamado Baía do Pontal, que será alimentado, né, com os resultados e as produções das atividades dos projetos nas escolas. E, eventualmente, a criação de um Facebook, um TikTok, um Instagram, né, referente a esse projeto, a essa ideia desse projeto de ensino. Se tivermos perna, a produção de um documentário e a realização de um seminário integrador. Concretamente, em torno desse projeto, essa oficina, né, esse minicurso e a oficina realizada por Emanuel consideramos o primeiro passo desse diálogo com uma rede de colaboradores mais amplas, iniciados esse ano em um contexto de absoluta excepcionalidade. Não é? Para isso, eu gostaria, antes de me adentrar especificamente ao tema, que é a discussão do porto, né, e a abertura do porto, né, de Ilhéus para o mundo atlântico, explicar algumas questões e alguns detalhes. Né. Você pode retornar ao segundo slide, ao próximo slide, Carmoli? Que seria esse elemento. Toda a nossa conversa com vocês está baseada em um processo, um procedimento, né, muito específico, que é o da pesquisa histórica. Né? Então, nós estamos aqui propondo a vocês, é o próximo, Carmoli, propondo a vocês, né, uma discussão a partir de informações que não são baseadas apenas na impressão, apenas no achar, mas na
prospecção, na descoberta, mais um, Carmoli, por gentileza, na descoberta, para o último, lá, já para aquele da capa. Não, o próximo. O que tem um monte de murizinhos de livro lá. Bom, esse projeto, essa conversa com vocês, portanto, é produto dessa produção de conhecimento, seguindo alguns critérios que são, né, muito bem observados, que é o critério da pesquisa histórica. Né? Para isso, a gente precisa definir algumas questões que são de relevância. Primeiro, o que é a história e para que serve a história. Né? Segundo, como é que se faz história e no que a história se difere de outras áreas e de outros campos do conhecimento. Por que história, antropologia ou sociologia não são a mesma coisa? Vamos começar para o porquê e para que serve a história. A história serve para situar não um indivíduo apenas, mas todo um grupo, toda uma coletividade, né, no tempo e no espaço. Né? É esse se situar no tempo e no espaço que permite que as pessoas construam uma identidade sobre si e sobre os seus, e sobre quem elas são nesse mundo. Né? Então, se somos brasileiros, somos porque compartilhamos uma história, né, conjunta, porque falamos a mesma língua, porque temos elementos aí que são reconhecíveis, né, uns nos outros, a partir dessa chamada identidade, né, criada, identidade nacional. Então, basicamente, a história nos serve para dizer quem somos e como nos situamos no tempo e no espaço. Uma sociedade que não possui história, que não tem exatamente uma identidade muito bem formada, é uma sociedade muito facilmente dominada, é uma sociedade muito facilmente submetida. Por isso que há uma disputa constante em termos de campo da história, em termos do que é que se deve escrever, do que é que se deve dizer ou não a respeito da história de um país ou da história de um indivíduo. Individualmente, nós também possuímos história, na medida em que somos produto, né, de nossa família, somos produtos dos nossos grupos sociais, de nossas interações com o mundo. E a soma dessas trajetórias individuais é que vão compor o que chamamos essa grande história da humanidade. Então, a história, ela não se restringe apenas, né, a um relato, né, mecânico e sistematizado, né, dos fatos que aconteceram no passado, né, e muito menos uma tentativa de compreensão, né, dessa humanidade, né, a partir apenas do passado. Ela tem uma relação direta com aquilo que nós estamos vivendo hoje, com o que nós somos hoje e com os sonhos e aspirações que nós queremos em torno, né, do nosso presente e do nosso futuro. Né? Se você quer ter um bom futuro, se você quer ter aí um futuro brilhante, um futuro próspero, é importante que você conheça a sua história e saiba trilhar os caminhos que te levarão ao sucesso, né? Sobretudo porque no momento em que você conhece a sua história, você sabe toda a trajetória, todo o caminho que você percorreu até chegar aonde você chegou, né? Os erros, as falhas, os acertos, né? Os malefícios e benefícios, as dores e as delícias de serem quem são vocês. Né? Então, essa é a perspectiva da história. Se isso vale para um indivíduo, isso vale também para uma sociedade, na medida em que nós só vamos conseguir entender como é que a sociedade de Ilhéus ela é hoje e as justiças e injustiças que ela comete, na medida em que nós olhemos para a história dessa sociedade e compreendamos como é que ela foi construída. Para fazer isso, nós precisamos nos debruçar sobre os registros, não é, que a humanidade ela vai deixando. Né? É como se fôssemos detetives. Né? Por quê? Porque a nossa memória, né, humana não é como a memória de uma HD,
né? Não é uma memória de um celular, que é uma memória expansível. Na medida em que se esgota a memória daquele celular, você chega com um chipzinho lá de 2 gigas, de 3 gigas, de 8 gigas, e aí você consegue baixar mais música, baixar mais game, baixar mais informações. A memória humana, ao contrário, ela é limitada em sua capacidade de retenção, e para que a gente retenha novas informações e aprendamos novas coisas, é necessário que algumas outras coisas sejam esquecidas. E esquecemos, sobretudo, daquelas coisas que são mais distantes da gente, né? Entre nos adaptarmos para uma nova situação problemática e retermos o nome, né, de um coleguinha que foi parceiro nosso no jardim de infância, obviamente que essa memória do coleguinha, por ser distante, né, por ele não fazer mais parte do nosso contexto de vida, né, e ela acaba sendo não apagada, mas ela sendo colocada em segundo plano, né, como diz as falas agora da internet. Essa internet, elas são executadas, essas memórias são executadas em segundo plano e custa mais para que a gente possa ter acesso a ela. Só vou fazer uma pausa aqui e dizer, Carmoli, eu mandei para você a apresentação de PowerPoint completa. Eu, na verdade, te mandei apenas a primeira parte. Eu estou te mandando ela na sua integralidade agora. Então, se você puder fazer a gentileza de substituir essa pela outra, eu lhe agradeceria muito. Ela ainda é maior do que a outra. Viu? Mas observe, se isso é uma verdade, nós precisamos apagar informações para adquirir novas informações, também é verdade que nós deixamos os nossos rastros, as nossas pistas, as nossas pegadas por onde passamos. Às vezes de forma intencional, quando escrevemos um livro, tiramos uma fotografia, quando escrevemos uma carta, quando, né, enfim, passamos por um lugar que, né, e deixamos o nosso nome escrito lá, embora não seja muito adequado, mas dizemos lá, Flávio passou aqui. Bom, se não for num patrimônio histórico, se não for fazer nenhum dano, né, à natureza, né, as pessoas fazem isso. Eu não recomendo, inclusive, porque você pode provocar um prejuízo, um desequilíbrio, né, danifica de alguma forma aquele suporte, né, no qual você quer se fazer presente, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam num lugar lindo, maravilhoso, numa igreja, num prédio, numa pedra linda, e chega lá e coloca o nome, porque sabe que aquilo terá uma durabilidade, terá uma vida mais longa do que ele próprio, e no momento em que o sujeito registra a sua presença ali, é como se ele também deixasse a sua memória, o seu rastro de existência na terra ali. Essa não é a melhor forma de se fazer isso, eu não recomendo, mas reconheço que ela existe. Então, são essas pistas, né, a partir das quais o historiador ele acaba reconstruindo, né, o que foi, né, o passado, o que foram as sociedades do passado. E ao fazer isso, ele o faz sempre se preocupando não com o passado, mas se preocupando com o presente, fazendo a seguinte pergunta: como é que nós chegamos à situação que chegamos hoje? O que na nossa história, na nossa trajetória, justifica que a gente se encontre hoje na situação que nos encontramos? Então, ao se debruçar, né, sobre essas pistas que nós mesmos deixamos, que os nossos antepassados deixamos, nós fazemos isso a partir da nossa preocupação com o presente, não com o passado. Então, quais são exatamente os tipos, né, de registro a partir dos quais nós podemos construir essa trajetória da humanidade, né, na Terra? Seria tudo aquilo que nós produzimos em termos de fontes históricas, né? Mas, Flávio, né, a história serve para que a gente possa situar-se melhor no presente, mantendo a nossa característica de grupo, né, mantendo a nossa identidade. Quanto mais a gente conhece da nossa história, mais fortalecemos a nossa identidade, mais nos fortalecemos como pessoa, mais nos fortalecemos como sociedade.
É isso? Sim, né? É isso. E mais ainda, na medida em que a história, né, diz respeito àquilo que você, aos processos que lhe conduziram aos problemas e às situações atuais, você, obviamente, também pode, nesse sentido, né, refletir melhor sobre a sua trajetória, né, refletir melhor sobre as alternativas que você tem para melhor se situar no tempo e no espaço. Na história você não vai encontrar receita de como fazer o seu futuro melhor, né? Lá não tem receita, lá tem exemplos. E você pode fazer a opção de seguir o exemplo ou não, né? Bom, mas voltemos às fontes. Então, nossa pesquisa ela é baseada nesse procedimento de análise dessas fontes, e essas fontes eu preciso dizer para vocês o que são elas e a partir dos quais, do que nós montamos ela. Então, eu pediria que a gente fosse, né, para o itinerário dessa primeira parte da oficina, que será, né, baseado, obviamente, né, numa conceituação dos tipos e características das fontes que nós utilizamos. Então, primeiro é o conceito de fontes, né? Antes de falar qualquer coisa, como eu disse, qual é a minha impressão, qual é o meu conceito de história e qual é a sua finalidade, eu precisarei dizer a vocês também o que é que eu considero fonte. Quais são os tipos de fontes e quais são os exemplos de fontes, né? Posteriormente, discutiremos também, se der tempo ainda hoje, né, os tipos de análise de fontes internas, externas, e, por fim, né, discutiremos, eventualmente, a produção de uma ficha de análise documental. Mas essa parte, esse último item aí, da construção de uma ficha de análise documental, deixaremos para o fim do minicurso como uma atividade que faremos, né, para avaliação, né, do desempenho de vocês nesse minicurso. Pois bem, para o conceito, seguindo adiante, para o conceito de fontes, eu tomo emprestado as palavras de um historiador chamado José de Assunção Barros, num livro chamado Fontes Históricas, uma introdução aos seus usos historiográficos. Né? Na verdade, essa é uma comunicação, um texto, né, que ele comunicou num encontro chamado Encontro Internacional de História, em 2009, no Rio de Janeiro. Para ele, as fontes históricas, né, a fonte histórica é tudo aquilo que por ter sido produzido por seres humanos, ou trazer vestígios de suas ações e suas interferências, pode nos proporcionar um acesso significativo à compreensão do passado humano e seus desdobramentos no presente. Veja assim, é tudo aquilo que nós produzimos de registro, né, e de vestígios de nossa ação, né, sobre o espaço, sobre aquilo que nos cerca, né, e que deixamos por aí registrados que nos, vamos dizer assim, nos supera e nos sucede em tempos de longevidade. Mais uma vez, percebemos que essa noção de história ela não está desvinculada do presente, né? Ela nos dá as fontes, nos dá um significativo, né? Uma significativa compreensão do passado humano, né? De como foi, né, as relações sociais, as relações estabelecidas entre as pessoas no passado, e os seus desdobramentos, né, no presente. Ou seja, como nos encontramos hoje, ela é fruto, obviamente, das decisões que tomamos no passado, quer seja enquanto indivíduo, quer seja enquanto sociedade. A história ela é inconveniente porque ela está todo o tempo marcando para os indivíduos e para as sociedades que as decisões que nós tomamos no presente, elas terão consequências e serão, obviamente, responsáveis, né, pelos desdobramentos que seguirão-se adiante. E, novamente, olharemos para o passado, né, perguntando por quê. Né? Se pudermos ir mais adiante, eu vou mostrar para vocês aí um tipo de fonte, né,
Primeiro tipo de fonte são as fontes escritas, né? Essa com a lupa aí é um exemplo de fonte escrita, né? Esse outro, nós temos aí uma fonte escrita, mas também uma fonte feita audiovisual. Um símbolo, que é essa adinkra, né, tem um significado e pode ser interpretada como uma fonte. Um mapa, né, a cartografia, ela pode ser interpretada como uma fonte histórica. A própria infraestrutura, né, as casas, prédios, objetos e guindastes são, né, fontes históricas. Toda aquela peça que a gente desenvolve de propaganda, enfim, etc., são fontes históricas. Uma fotografia é uma fonte histórica. Aquilo que nós produzimos enquanto relato de nossa memória, elas são fontes históricas, dado o devido tratamento. As fontes digitais, e entre as fontes digitais incluímos aí tudo aquilo que é postado na internet, inclusive essa live que ficará aí ad eterno registrando as palavras e os comentários que vocês, porventura, fizerem no chat. Então, vocês vejam que há uma grande, né, um grande leque, né, uma grande tipologia do que seriam fontes históricas, e o mais interessante é que à medida que a humanidade ela vai se desenvolvendo tecnologicamente ou vai produzindo novos artefatos, esses novos conjuntos, né, de informações são também arrolados e passam a ter significado e sentido enquanto fonte histórica, né? Então, há 50 anos atrás, jamais poderíamos supor que um game pudesse ser arrolado, né, como uma fonte histórica, né? Mas é. Mais adiante, por gentileza. Bom, aí temos a foto, né, uma foto, né, de um tipo de fonte histórica, e essa foto, essa imagem, na verdade, é de um documento de empresa, né? Isso é um borrador, esse borrador traz uma correspondência comercial, na qual o indivíduo diz mais ou menos assim: Bahia, 3 de outubro de 1948, Ilmo, senhor superintendente da DOCA Ilhéus. Né? E segue aí, o teor do documento está autorizando o sujeito a pagar as contas que foram contratadas no período, inclusive a dos carros de mão que foram usadas a partir de 1948 no Porto de Ilhéus, mas isso é uma outra conversa que a gente vai deixar para mais adiante. Ela serve, né, está aí para exemplificar um tipo de fonte escrita. Essa fonte escrita, em particular, ela não é uma fonte oficial. Por que ela não é uma fonte oficial? Porque ela não foi produzida a partir de órgãos públicos de governo. Ela não é uma fonte eclesiástica, porque ela não foi, né, produzida pela igreja ou pelas igrejas ou por qualquer autoridade religiosa. Ela é uma fonte não oficial produzida, né, por uma instituição privada, mas é um documento, né? E ela, enquanto documento, tem as características que permitem fazer a sua interpretação. Dizendo isso, eu já estou mais ou menos categorizando o que é que se entende, de modo geral, por fontes oficiais. São os documentos públicos resultantes da atuação, produzidos durante a atuação das diversas esferas do Estado. As fontes eclesiásticas são aquelas produzidas por ordens religiosas que regulam as normas e os comportamentos, bem como as formas de interpretação dos textos sagrados. Os documentos não oficiais serão aqueles produzidos fora das esferas estatais e das ordens religiosas por pessoas e instituições, né, privadas. Né? Mais adiante, teremos, então, a fonte, né, considerada a fonte iconográfica. Né? O que seria essa fonte iconográfica? São aquelas imagens. Tudo que for imagem, que tiver a ver com ícone, enfim, né? Não só ícone das internets aí que o pessoal está falando, mas iconografia significa, né, fotografia, imagens de maneira geral, tais como desenhos e arte, né? Os grandes pintores, as grandes obras de arte são consideradas iconografias, são representações gráficas, né, artísticas
né, de cenas, né, cotidianas ou ficcionais retratados em desenhos lineares ou pinturas disponibilizadas aí sobre diversos suportes. Por exemplo, uma tela, né, uma parede, um pano, papel, nas peles das pessoas, quando elas se tatuam. Eu já vi um trabalho historiográfico feito sobre tatuagem, que as pessoas discutiam o significado daquela iconografia. Portanto, então, até a tatuagem ela pode servir de uma forma, de um documento, de uma forma de interpretação das relações sociais, né? A outra forma iconográfica seriam as pinturas, as cenas artísticas ou cotidianas feitas por intermédio, né, de um equipamento fotografado disponível, né, em quaisquer tipos de suporte. Não lembra aquele bolo que o pessoal vai lá e bota a fotografia do garoto? Bom, ali tem uma fotografia, portanto, ali nós temos a iconografia, portanto, né, se o bolo sobrevivesse para além da festa de aniversário, se ele se petrificasse mais adiante, um historiador encontrasse aquele bolo petrificado, tendo lá aquela imagem gravada, ele poderia interpretar alguma coisa daquela cena, daquela imagem, né? Mas é para dizer que os suportes podem variar, mas a aplicabilidade da iconografia, ela, enquanto fonte histórica, ela é reconhecida, né? Então, pode ser num papel fotográfico, pode ser numa camisa, pode ser numa tela de computador, a fotografia está ali representada e nós a reconhecemos como tal. Os mapas e plantas baixas também são consideradas fontes históricas, ou são possíveis, né, de serem interpretadas. Essa sequer é a melhor imagem que eu coloco aí. Essa é a planta baixa da cidade de Salvador, da Baía de Todos os Santos, e ela nos revela como essa cidade se organizava, como era a sua densidade demográfica, onde estavam as principais construções, né, essas relações das vias públicas que eram utilizadas, enfim. Aí existe um conjunto de informações que o historiador pode utilizar-se para explicar um pouco, né, dessa trajetória humana, né, sobre a Terra, como diria aquela música, né, aquela She Music lá dos anos 80. Vamos adiante aí, Carmoli, por gentileza. Talvez a gente seja bugado agora, né? Se você der um segundo clique aí, Carmoli, você talvez observe que essa imagem ela não é apenas uma imagem, mas ela é um filme também, né? É um documentário, né, produzido pela TVE, né? Eu consegui esse documentário na própria internet. Eu pediria a você que não avançasse muito com ele, Carmoli, né? Pode dar um segundo clique, ele fica paradinho aí. Como vocês veem, são cenas, né, do cotidiano, é um desfile, né, mas também são cenas do cotidiano que remontam aí ao início do século, né? E reflete um tipo de fonte audiovisual. Nós podemos ter acesso aí à tipologia física das pessoas, a forma como elas se locomoviam, o tipo de vestimenta que elas tinham, como elas se organizavam no espaço, e eventualmente até as formas de interação social que existiam entre as pessoas, a forma de falar, o vocabulário utilizado. Tudo isso é possível ser recuperado a partir de documentos audiovisuais como esse, né, que são produzidos cada vez mais e de forma muito mais intensa e muito mais rica na atualidade. Para isso, basta você abrir o seu Instagram e ver lá as quantidades de TikTok que são postadas, são colocadas, das cenas mais curiosas, as mais hilárias, estão tudo lá, e aquelas coisas não deixam de informar sobre a forma como as pessoas se comportam e as escolhas que elas fazem. Então, veja, para esse tipo de audiovisual, de fonte audiovisual, existem também uma diversidade, uma diversificação de tipos. Por exemplo, né, existem os filmes comerciais, né? Por mais louco que seja, vocês não vão me dizer que os Vingadores não falam um pouco da nossa sociedade. Claro que falam, né?
Está lá a forma de como nós imaginamos o futuro, de como nós imaginamos o que seriam sobre-humanos, as nossas expectativas em relação à vida extraterrestre, está tudo colocado lá. Elas informam de modo ficcional, inclusive, como é nossa imaginação. É algo que é absolutamente subjetivo, é algo absolutamente imprescrutável, né? Insondável, de alguma forma. Esses filmes comerciais, portanto, são produções realizadas, né, de forma, né, voltadas para o entretenimento. Há também outros tipos de audiovisuais, como esse documentário, que são produções realizadas com a finalidade de despertar, né, de reportar, de contar de modo mais objetivo algum tema considerado de interesse para a sociedade. Por exemplo, esse filme aqui está falando, né, esse que a gente passou aí, falando como era a sociedade baiana no início do século, no início dos anos 20, por aí mostrando a característica das construções, enfim. Poderia ser um telejornal em que o sujeito estivesse lá como da Atena brigando pela segurança, gritando contra a violência e disseminando de forma muito contundente as preocupações de certos grupos da sociedade brasileira, né, em se manter afastado de outros grupos da sociedade brasileira, né? Mas, né, você tem ali uma finalidade, né, que se supõe ser objetiva, né, os telejornais, né, e esse tema, né, é um tema que é bem interessante de ser analisado. Portanto, são produções que refletem aí um determinado tema reportado de modo objetivo no sentido de atingir determinado fim, né, de chegar a determinada conclusão, de fazer com que o seu espectador, ao final da sua audiência, tenha algum juízo de valor, algum conceito formado a respeito daquilo que foi transmitido. E existem também as produções audiovisuais que são individuais ou institucionais, né? Não posso dizer aí, não posso tirar daí os filmes que são produzidos pelo governo do estado da Bahia, né, divulgando as suas obras, a construção da ponte, etc. e tal. Eles não se enquadram como matéria jornalística, não se enquadram necessariamente como comerciais, portanto, são institucionais. Porque têm a finalidade da execução de um marketing, são peças de marketing pessoal ou institucional. As pessoais, as de marketing pessoal, são aquelas que você, todo gatinho ou toda gatinha, está caminhando na praia, mas quer fazer aquela invejinha para os parceiros, para as minas, e aí você posta aquela cena daquele pôr do sol lá no seu Instagram, e você tomando aquela breja gelada, enfim. Isso é uma produção, né, audiovisual que reporta uma cena cotidiana e você também não deixa de estar fazendo o seu marketing pessoal. Olha que vida boa eu tenho, que massa e tal. Sendo isso verdade ou não, enfim, isso coloca uma outra questão para o historiador que a gente vai falar mais adiante. Certo? Um pouquinho mais à frente, Carmoli. Temos aqui um outro tipo de fonte, né, que são as fontes arquitetônicas. Essas fontes arquitetônicas são os monumentos, as infraestruturas, né, que permitem compreender o grau de desenvolvimento tecnológico e social de uma sociedade. Eu não sei se vocês lembram, um pouquinho atrás, lá quando a gente estava mostrando aquelas fotos lá e aparecia aquele navio enorme, com aqueles guindastes enormes, com aqueles containers enormes, e na escala você tinha um homem pequenininho ali passando por perto, né? Isso dá conta, por exemplo, da capacidade de construção de engenharia que a nossa sociedade obteve. E, portanto, reflete aí um certo grau, né, de desenvolvimento científico, tecnológico da nossa sociedade, né, a ponto de ter as condições e a capacidade técnica de construir, né, algo, né, que é pesado, é de ferro, né, é de aço, né, mais pesado que a água, carregado de um monte de coisas, mas que ainda assim é capaz de flutuar, enfim, né, capaz de se transportar, deslocar cargas pesadíssimas de um lugar para o outro. Enfim, isso reflete aí também
um aspecto do desenvolvimento social, do desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade, né? Então, a arquitetura, esses elementos arquitetônicos servem para isso. Há um outro tipo de registros arqueológicos, né, que são os objetos, os utensílios, que permitem compreender, sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra escala, né, esse mesmo grau de desenvolvimento tecnológico e social, né, que são referentes à vida do cotidiano. Então, se você pega uma sociedade em que o indivíduo come com a colher de madeira, né, então você supõe ali que o metal não é algo que seja tão comum, ou que a tecnologia, né, de fundição ou de produção de metal não esteja desenvolvida, né? Por outro lado, se você pega uma sociedade que produz um tablet, que produz um computador, que produz um cortador de unha, né, de metal, etc., você tem uma outra percepção, né, dessa sociedade, da forma como esses indivíduos vivem. Estou falando isso em termos de utensílios básicos, mas a questão da roupa, sapato, agasalho, né? Essas coisas que são materiais e que são cotidianas e que informam status, que informam grau de conforto, que informam posição social, que informam, né, os recursos que estavam disponíveis em abundância ou não. Porque uma coisa é você comer num talher de madeira, outra coisa é você comer num talher de ferro, outra coisa é você comer num talher de prata, outra coisa é você comer em talher de ouro, né? Então, isso aí define certas posições do indivíduo, daquele grupo social ou daquela sociedade, né? Então, se no mesmo sítio arqueológico você encontrar uma colher de pau, né, uma colher de ouro e uma colher de prata, né, você sabe que existe uma divisão social muito marcada, muito intensa ali. Essa divisão social só poderá ser avaliada, obviamente, com outras fontes e com outros documentos, né? E existem também os resíduos orgânicos e os restos humanos para compreender, de forma geral, também as condições de vida, saúde, dieta alimentar que estavam disponíveis para aquele indivíduo, né? Com as múmias que são encontradas no Peru, que são encontradas no Egito, que são encontradas na América Latina, é possível, a partir de um conjunto de exames laboratoriais, de exames computacionais, tomografias, enfim, ter uma ideia, né, da forma que aquele indivíduo estava, né, de como aquele indivíduo se alimentava, o que ele era deficitário, qual foi a causa da morte, quais eram as composições químicas, né, que ele ingeriu e por aí vai, né, num exercício, vamos dizer assim, multidisciplinar para a recomposição, portanto, aí, dessa trajetória humana sobre esse planeta que nós chamamos Terra, ou que, como diria o Carl Sagan, nesse, né, pálido ponto azul. Mais adiante, por gentileza. Eu não sei se vai passar, mas eu acho que um outro registro são os registros orais, né? E esses registros orais, eles também têm características distintas. Pode ser entrevista, depoimentos e narrativas que permitem, portanto, ao historiador, né, entendido historiador como aquele indivíduo que está inquirindo a história buscando informação, embora sejamos hoje já uma profissão, permite a ele, né, uma abordagem de determinados temas de modo dirigido e objetivo de coletar memória. Então, quando eu faço a entrevista, eu estou querendo obter determinadas informações de forma mais precisa, orientando, portanto, a fala e a memória daquele que são meus entrevistados, para que ele produza o tipo de narrativa, o tipo de depoimento que me interessa. E aí eu posso fazer as intervenções, corrigindo, perguntando de novo, pedindo para esclarecer, enfim. Há um outro tipo de documentação oral que essa já é menos dirigida, mas que depende um pouco da compreensão e da capacidade de interpretação do historiador. Quais são esses tipos de fontes? São as músicas, as modinhas, os poemas, né,
que são repassados oralmente, né? São os raps que estão aí, que são canções que falam e que trazem crônicas, né, da vida e do cotidiano da juventude preta do nosso país. Permite a compreensão subjetiva de determinados grupos sociais em relação ao mundo que os cerca. Então, essa é uma das funções, ou vamos dizer assim, uma das possibilidades de utilização da documentação oral das fontes orais, nesse caso as canções, modinhas, poemas e etc. A outra coisa são os xistes, aquilo que é passado de boca em boca, de forma agora de WhatsApp em WhatsApp, que revelam conceitos, preconceitos do grupo e sua ética e de sua moral. Carmolice, você dá mais um toque aí nesse mesmo slide? Tá saindo o som? Tá não, né? Não tem o som, não? Acho que tá sem som. Mas eu vou ver se eu consigo recuperar aqui para que vocês tenham uma ideia mais ou menos, né, próxima do que é que eu estou me referindo em relação a esse depoimento, que é mais ou menos isso aqui. Vacinei, vou dar dica para você, Márcia. Vacinei, não tenho coisa da idade, você sabe disso, mas eu vacinei por comorbidade. Então, a dica é assim, ó, presta atenção, você vai no médico, é só você ir lá no médico, você chega no médico, fala, sou professor, ele já é comorbida você. Já tem até um código lá, um CID, que a professora já é... Porque assim, Márcia, são mais de não sei quantas doenças. É um monte de doenças. Quando você é professor, uma daqui a... Mas quando você se forma mais em pedagogia ou licenciatura, a hipertensão ela vem junto com o diploma, você entendeu, Márcio? Pois é. Se vocês conseguiram ouvir, isso aí é um xiste que está circulando na internet, que está circulando via os grupos de WhatsApp, né? E faz um pouco da crônica diária do que é ser aí professor em uma situação de excepcionalidade, né, em que a comorbidade, né, do ser professor, ela não está sendo muito levada em consideração na medida em que, né, os processos de vacinação estão cada dia mais lentos e por aí vai. Né? Então, traz uma crítica social e permite que a gente compreenda, por exemplo, aí determinados pontos de vista, determinadas perspectivas, né? E que, óbvio, trazem aí um conjunto de valores éticos, morais, né, de conceitos e preconceitos que a sociedade tem em relação a um grupo de profissionais de extremo relevo, de extrema importância para a sociedade brasileira. Eu não sei se vocês ouviram isso, né, eu gostaria de um retorno aqui no chat privado ou no chat no coletivo. Bom, passemos, portanto, agora ao próximo desafio, que é o desafio que nós, historiadores, estamos nos debruçando hoje, que é nos depararmos com um outro conjunto de fontes, né, que são fontes com as quais nem todos nós estamos preparados, habituados, né, ou mesmo com a mente aberta para catar como fontes, que seriam elas as fontes digitais. Eu listo aqui a primeira de todas, que é o game, e aí pediria ao Carmoli para dar um segundo clique nesse mesmo slide, e vocês vão ver por quê. Óbvio, talvez vocês não consigam ver aí, né, a legenda, mas quem joga esse jogo vai reconhecer os personagens, né, vai saber do que se trata, né, e há uma história, há uma ambientação, há comportamentos, há estética, né, há informações sobre a forma como a sociedade se organiza, como ela se estrutura e que estão presentes aí nessa dinâmica, né, que não é uma dinâmica que esteja em um suporte,
né, físico, né, no suporte de papel, no suporte material, mas isso está em uma outra dimensão a partir do digital, que permite, inclusive, que pessoas interajam e alterem essa trama, criando tramas alternativas, enfim, criando aí fins, muitas vezes, distintos para situações dentro de um leque muito específico de opções. Né? Isso diz também um pouco da nossa sociedade na medida em que demonstra que as pessoas não querem apenas ser observadoras passivas, né, das histórias que estão sendo descritas ou estão sendo contadas, mas que se existe a possibilidade delas interagirem, né, delas, né, se projetarem na posição dos heróis, elas gostariam de fazer. Pode dar um segundo clique aí, Flávio. Carmoli, volte aí, por favor. Pois bem, volte um pouquinho. Então, existe um outro tipo de documento, né, que são esses documentos gerados a partir das redes sociais, né, a partir do envio de mensagens, compartilhamentos de conteúdo, né, por usuários individuais ou coletivos, por instituições públicas ou privadas. É o caso, por exemplo, da crônica da Márcia, ali, a professora Márcia, que foi instada a se vacinar por comorbidade, né, no exercício da profissão de professora, que isso chegou até mim a partir de uma rede social e que eu estou repartindo com vocês. Facebook, Instagram, o Orkut. O Orkut já é Orkut, eu não sei nem se vocês lembram, né? O Orkut são para dinossauros como eu, pessoas antigas, né? Mas o Orkut talvez tenha sido a primeira rede social que teve mais repercussão no Brasil. Ela já não existe mais, mas todas as informações que foram postadas, que foram trocadas, que foram disponibilizadas, elas ainda existem e elas ainda são acessíveis a um grupo de pessoas que pode utilizar a qualquer tempo dela para fazer, né, usos relativos ao entendimento da sociedade. Por quê? Porque tudo que você coloca na internet, ele vai para um banco de dados, e nesse banco de dados você pode submeter esses dados a um tratamento que vão te revelar um conjunto de informações, seja sobre o indivíduo que apostou, ou seja sobre o próprio documento que foi gerado. Isso nos remete imediatamente ao outro tipo de documento, um outro tipo de fonte histórica, que são esses metadados, né? Esses metadados, né, que estão ali, né, oferecendo muito mais informação que a mera, né, exibição, né, do conteúdo. Mas nesses metadados estão descritas as características do documento, né, de maneira geral, seja ele físico ou digital. Tem dados sobre o autor, tem dados sobre a hora de criação, sobre o local de criação, sobre o conteúdo, sobre a forma, sobre a dimensão e outras informações que podem ser submetidas a tratamentos específicos e, inclusive, a se criar um perfil, né, daquele usuário na medida em que você tem acesso aí a uma repetição de informações, de metadados, de opções que são clicadas por aquele indivíduo que podem gerar aí, né, um conjunto de informações que estatisticamente podem sinalizar a tendência de tomada de decisão ou de comportamento dos indivíduos. Né? Isso é um dado concreto e isso está colocado aí. Então, gente, são a partir dessas pistas todas, e olha que não são poucas pistas, né, que nós estamos nos dispomos lá em 2010 a discutir a questão do Porto de Ilhéus, né, e sua relação com o mundo atlântico. Né? Veja que essa relação ela já pode ter sido inaugurada com a própria chegada dos portugueses aqui, mas existem certas nuances que precisam ser levadas em consideração.
A primeira delas, obviamente, é a própria posição de Ilhéus dentro da divisão, vamos dizer assim, internacional do trabalho. Né? Durante muitos séculos, o que Ilhéus tinha para oferecer enquanto riqueza, enquanto produto que estimulasse uma economia internacional, não era de grande relevo, né? Respondia a uma demanda local, mas não impedia, não impelia para um circuito comercial mais amplo. Obviamente que esse circuito comercial interno entre Ilhéus e Salvador, Ilhéus e a Bahia, ele é um circuito atlântico na medida em que o transporte era feito, sobretudo, por embarcação. Mas isso não garantia, obviamente, vamos dizer assim, capilaridade, né, uma inserção mais ampla dessa sociedade em uma comunidade internacional mais ampla. Né? Isso só pôde ser dado, isso só ocorreu, obviamente, a partir do momento em que Ilhéus estabeleceu, né, uma base concreta, né, a partir de um produto de interesse, né, para um mercado internacional. E que produto é esse? Né? Esse produto, todo mundo sabe que são as sementes do cacau. Né? É o cacau propriamente dito, que no século XIX teve um êxito, vamos dizer assim, na pauta de exportação, né, do estado da Bahia, e esse êxito, obviamente, que estimulou a sua perpetuação enquanto uma atividade produtiva, regular e de longa duração. Foram quase 100 anos aí de uma produção intensa, voltada especificamente para atendimento do mercado internacional. Dizendo isso, podemos dizer também que aí abrimos um leque muito abrangente, né, de possibilidades de interpretação da história da região, né, sob o ponto de vista, né, da importância dela para a sociedade brasileira, né, do ponto de vista das relações de poder que foram estabelecidas a partir de um grupo dominante vinculado à produção e à exportação de cacau. Podemos fazer isso do ponto de vista político, sobre a inserção dos vários grupos políticos de Ilhéus na disputa pelo poder local e pelo poder nacional. Nós, né, preferimos, né, analisar essa perspectiva a partir do desenvolvimento de um equipamento portuário na região. E por que fizemos isso? Como eu disse para vocês lá no início, todo historiador, ao se debruçar sobre o passado, ele o faz a partir de uma pergunta, de uma questão, de um problema que é do seu presente. E no nosso caso, né, a questão que permeia essa pesquisa é, obviamente, a implantação, né, dos chamados terminais portuários, né, do sul da Bahia, o terminal, né, da Bahia, da BAMIN, e o terminal, né, do governo do estado da Bahia, sob a seguinte inquirição, né? Esse equipamento portuário que vai ser instalado na região, né, como é que ele se comportará diante dos exemplos históricos que a sociedade de Ilhéus já produziu? Né? Então, a sociedade de Ilhéus, na sua relação com, né, o porto, na sua história portuária, tem alguns exemplos, né, de condução, né, de uma política portuária. Então, nos debruçamos, portanto, sobre a história de Ilhéus, né, para ver o que foi que, né, se organizou, o que foi que fez, o que deixou de fazer, quais foram opções, né, de desenvolvimento que existiram e, obviamente, a tomada de decisão por aqueles indivíduos que estavam na posição de fazê-lo. Então, um pouco dessa conversa, né, dessas opções e dessas decisões, é o que eu gostaria de ter com vocês ao longo dessa nossa oficina. Né? Eu imagino que, depois de uma fala de quase uma hora, né, vocês queiram que eu dê um refrigério, que eu dê uma paradinha, para a gente seguir, né, num outro momento. Então, eu vou pedir a vocês, né,
uns 10 minutinhos de intervalo, eu vou ali molhar as palavras e retornaremos daqui a 10 minutos. Tudo bem com vocês? Porque eu sei que ficar 1 hora ouvindo um sujeito pela intermediação de um equipamento, ele pode até ser muito charmoso, que não é o caso, né? Mas não é uma tarefa simples, não é uma tarefa das mais agradáveis. Então, eu vou pedir a vocês um intervalinho de 10 minutos, voltamos daqui a pouco. Por gentileza, Carmoli.
Olá, gente. Só me disseram que eu estava no ar agora. Para variar, a gente comete as gafes de sempre nessas situações do novo normal, como dizem alguns. Bom, a gente conversou até agora um pouco sobre o que seriam as fontes históricas, não é? O que seria a história, o que seriam as fontes históricas a partir das quais um historiador profissional, né, resolve as suas questões em termos de pesquisa historiográfica. Vamos passar agora para um segundo ponto da nossa conversa. Né? Tivemos 3 conversas hoje, para falar a verdade. A primeira foi a explanação do que seria a proposta geral, né, dessa atividade, um projeto inserida dentro de um projeto de ensino da Universidade Estadual de Santa Cruz, um projeto Porto e Cidade na Escola. Passamos, portanto, a uma discussão, né, do que seria a história, seus significados, aos suportes pelos quais nós construímos a história, né, e agora nós vamos para a 4ª e última etapa dessa nossa conversa hoje, que é falar um pouco sobre esse porto de Ilhéus, esse porto da Baía do Pontal, em Ilhéus, e suas relações com o Atlântico. Né? Eu chamo esse texto, esse PowerPoint, Baía do Pontal e Ilhéus, o Porto, a Legislação e a Administração, entre 1911 e 1941, porque foi um projeto que foi desenvolvido, né, pelo Grupo de Pesquisa e Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, lá entre 2011, 2013, 2014, mais ou menos. E esse projeto ele teve financiamento do CNPq e da FAPESB, inicialmente, e agora eles compôs um conjunto de informações, de entendimentos que nós tivemos a respeito, né, desse processo de implantação do porto. Né? Primeira coisa que eu acho que é importante sinalizar para vocês é exatamente onde esse porto fica, né, que seria o próximo slide. Banal, né? É banal, nós somos de Ilhéus, quer dizer, estamos na região sul baiana, enfim, mas a gente precisa entender que, né, nós estamos inseridos em uma comunidade maior. A primeira comunidade, obviamente, é essa primeira aqui, né, esse primeiro mapa mundi, né, e aí esse ponto, né, vermelhinho aqui, ele situa, né, onde nós estamos exatamente em relação a esse globo. Então, nós estamos no hemisfério sul, né, do Oceano Atlântico, à nossa frente, né, tem o continente africano, acima fica a Europa, Estados Unidos, abaixo ficam outros estados brasileiros, né, Uruguai e os países, né, Uruguai, Argentina, enfim. Né? Se nós ampliamos um pouco esse mapa, veremos que nós estamos também situados no estado da Bahia. Né? Acima está Salvador, né? Abaixo está Espírito Santo. Né? Nós nos inserimos aí, nós não estamos na Baía de Todos os Santos, né? Nós estamos em uma outra baía, que é a chamada Baía do Pontal, né? Cuja apresentação é essa terceira, né, imagenzinha aqui, que vocês veem aqui essa aglomeração, vamos dizer assim, né, refletindo aí uma densidade demográfica que seria Ilhéus. Aproximando um pouquinho mais, nós temos, portanto, aí a entrada dessa baía, né. Hoje nós temos uma ponte aqui, então essa foto é um pouco antiga, vamos dizer assim, né. Então essa baía aqui, essa, né, desembocadora dos rios Itacanoeira, Cachoeira e Santana formam esse delta aqui, essa baía, e foi exatamente nessa zona abrigada que o porto de Ilhéus, o porto da Baía do Pontal, ele se instalou. Esse foi o primeiro equipamento portuário organizado, né, de Ilhéus, por assim dizer. Foi também o primeiro porto, né, como zona abrigada da cidade. Essas duas, né, expressões eu gostaria que vocês guardassem, né, porto natural, zona abrigada, né, e porto organizado.
né? No caso, são 3. A mulher costuma dizer que eu não sei contar direito. Eu digo 2 e falo 3, e ela fica doida com isso. Mas brincadeiras à parte, vamos seguindo. Próximo slide. Né? Para entendermos, né, esse processo de construção desse porto, a gente precisa inserir isso dentro de um cenário econômico. Tá? Eu vou dizer para vocês que o fato da região ter se estabelecido, como a gente tinha terminado um pouquinho antes, como uma das principais produtoras de cacau, né, uma das principais centros de riqueza, né, no estado da Bahia, desde o final do século XIX, boa parte do XX, essa, né, região, né, precisava, né, das condições de transporte, da logística de transporte necessária para fazer o escoamento, né, da produção. Então, para a gente ter um entendimento do significado dessa economia, né, eu trouxe aqui uma pauta de exportação da Bahia entre 1890 e 1930, né, portanto, aí uns 40 anos mais ou menos. E a gente vê que logo após a abolição da escravidão, até, né, 1889, né, até 1890, né, a posição do cacau em relação aos demais produtos, né, no interior de produtos de exportação do Estado não eram muito destacadas. Né? Você tinha o fumo e o café como principais produtos. Né? O último produto, curiosamente, era o açúcar, que tinha sido o carro-chefe, né, das exportações baianas em todo o período colonial. Só que, com o passar dos anos, né, a produção de cacau ela vai ganhando relevo em relação às demais. E veja que já em 1930, 1921 a 1930, né, ela supera em quase o dobro do segundo produto. Né? Então há uma diferença quase de 3.000 contos de réis aqui, 300 contos de réis aqui, entre, né, o fumo e o cacau. Isso significa o quê? Que toda essa riqueza precisava escoar por um lugar. E o lugar por onde ela escoava, no primeiro momento, né, era o Porto de Ilhéus. Só que esse Porto de Ilhéus não apresentava as estruturas necessárias, a infraestrutura necessária para dar conta dessa produção, do escoamento dessa produção. Por quê? Porque ele era apenas uma zona abrigada, ele era um porto natural. Ou seja, ele não tinha nenhuma infraestrutura que permitisse a ancoragem, né, a atracação dos navios. O navio, quando chega no porto, que encosta ali naquele beiralzinho, né, e as embarcações e os guindastes, né, vão transportando as cargas, né, do continente para bordo da embarcação. Essa estrutura não havia. O que havia eram pontes, né, eram, como é que eu vou dizer, uma infraestrutura precária, e essa infraestrutura precária não favorecia, portanto, aí um escoamento na demanda que era necessário. Então, por conta disso, a alternativa seria o investimento em uma infraestrutura portuária mais adequada para fazer isso. Então, primeira motivação econômica, portanto, primeira motivação para uma readequação, o reaparelhamento do Porto de Ilhéus era, obviamente, uma alteração da infraestrutura portuária. Seguimos mais adiante. Veja, aqui nós temos também essa quantidade da exportação em uma escala de tempo que vai desde 1911 até 1942. E a gente vai ver aqui que no finalzinho da série, né, dessa série, portanto, aí em 1941, 42, há um declínio na produção, né, há uma diminuição, né, nesse índice, né, e obviamente isso se dá por uma razão muito clara, que é as dificuldades para a operação, né, da carga e da descarga
né, do cacau através do Porto de Ilhéus. A gente vai falar um pouco disso mais adiante, ok? Então, nós vemos aqui nesse quadro econômico, nessa tabela, a quantidade de produtos que foi exportado entre 1911 e 1914, e ela está em franco processo de evolução. Ela está quase disparando com uma inflação no Brasil hoje, e que sai como a inflação no Brasil, como isso aqui, a inflação no Brasil despenque de uma hora para outra, para níveis bem mais baixos do que esses que estão aqui apresentados. Mas o fato é que há uma ascensão e logo depois há uma queda vertiginosa no processo de expansão, acompanhado no momento subsequente de uma elevação e no retorno ao movimento de instabilidade, né, nos fluxos de cacau exportado. Sigamos mais adiante, e aí nós vamos notar, né, que em 1955, o cara chamado Milton Santos, na verdade, um dos maiores geógrafos brasileiros, né, talvez o maior geógrafo brasileiro, o professor Milton Santos, um afro-brasileiro, ele dizia sobre o Porto de Ilhéus, né, ele dizia que, exceto, né, o Rio Grande do Sul, a Bahia era o estado com o maior número de portos de importância, né? O número de portos, né, eram grandes, eram consideráveis. Somente 2 desses se encontravam na zona fora da zona cacaueira, ou seja, a Bahia possuía muitos portos, mas somente 2 estavam na zona cacaueira. Quais seriam esses 2 portos? Né? O Porto da Capital, que é o Porto de Salvador, e o Porto de São Roque. Né? Esses 2 estavam fora dessa região. É mais interessante ainda quando ele diz, olha, dos 53 portos principais do Brasil, 7 ficam no litoral da região sul-baiana, na região de Ilhéus e Itabuna. Porém, organizados, existia apenas o Porto de Ilhéus na zona cacaueira. Né? E esse representava entre os 14 portos organizados na região. O que significa porto organizado? Porto organizado era uma definição utilizada pelo Estado brasileiro, né, lá desde a época imperial, 1869, que definiu, né, numa lei, né, chamada Lei dos Portos, né, a requalificação do espaço do equipamento portuário, da infraestrutura portuária brasileira. E ele estabelecia lá que os portos, né, deveriam ser organizados de determinada forma, com cais de saneamento e tal, BBB, bababá, para que o processo de embarque e de desembarque de cargas fosse mais eficiente e levasse o mínimo de tempo possível na operação, né, na logística de embarque e desembarque de mercadorias. A partir daí, o Brasil passou a adotar essa denominação de porto organizado. Porto organizado é aquele que segue a legislação em termos dos procedimentos, né, e da infraestrutura básica para o embarque e desembarque de mercadorias e de pessoas. Todas aquelas outras, né, instalações que nós, né, reconhecemos como porto, porque é o lugar onde as embarcações chegam, não estão necessariamente enquadradas na categoria de porto organizado. É um porto, né, como zona abrigada, sim, como um porto natural, sim, mas como um porto organizado, não. Então, o que nós estamos tratando, portanto, aqui é, a partir de 1911, da organização do Porto de Ilhéus, ou seja, da dotação de reformas, né, para que o Porto de Ilhéus fosse dotado da infraestrutura necessária para ser entendido, para ser qualificado pelo Estado brasileiro como um porto organizado, certo? Então, isso é importante na medida em que a gente esclarece aí o que seria um porto, né, organizado e o que não seria um porto. Obviamente que a construção desse porto esteve a cargo
né, de interesses econômicos os mais diversos, né? E um dos representantes desses interesses econômicos inglês aqui no Brasil, aqui na região, era um indivíduo chamado Bento Berilo de Oliveira. Esse indivíduo já tinha sido concessionário, já havia obtido o direito, né, de exploração da ferrovia, né, da ferrovia Ilhéus Conquista. Ele era o concessionário da ferrovia, ou seja, ele era a pessoa a quem o Estado reconhecia o direito de implantar e depois de explorar, né, a ferrovia. Então ele ia construir a ferrovia e tal, e depois a verba ou a renda que a ferrovia gerasse, esse indivíduo, junto com os seus associados, eles poderiam ter acesso a esse lucro. Pode passar um pouquinho aí, Carmona? Então, no momento em que esse indivíduo teve acesso à concessão da ferrovia, ele viu a oportunidade, né, de integrar o porto e a ferrovia, criando o que naquele momento, lá pelos anos 1920, era o que havia de padrão em termos de logística portuária, que era a integração do porto e da ferrovia. Minha colega, a professora Kátia Viantico Pontes, tem uma tese de doutorado discutindo exatamente a formação desse binômio porto e ferrovia na região, né? Então, esse indivíduo, ele requereu, né, por várias vezes, a concessão do porto de Ilhéus, o direito de, né, fazer a reforma e explorar esse porto. Todas as vezes, acho que todas as 7 vezes em que ele requereu, ele foi negado, até que, né, em 7 de outubro de 1900, né, a concessão foi novamente negada, e dessa vez com o argumento de que ela não poderia ser aprovada porque a legislação impedia a concessão daquele pedido. Ora, o que é que ocorre? Esse indivíduo, já que não obteve a concessão por parte, né, do governo federal, da União, ele recorreu em 1911 à municipalidade, ou seja, à prefeitura, e firmou um contrato com a prefeitura para construir um cais de saneamento e uma ponte de embarque no litoral da cidade. O que nos leva a entender, a partir desse procedimento, que aquilo que impediu a concessão, né, o direito de concessão de reforma do porto, era exatamente o fato de que a União não reconhecia necessariamente Ilhéus como um porto, não como um espaço com as características necessárias para ser identificado como um porto. Então, teria o Bento Berilo, nesse caso, feito esse acordo com a municipalidade para adotar, portanto, né, essa região litorânea, né, com uma ponte de embarque e um cais de saneamento. A pergunta que fica seria até que ponto a prefeitura municipal estava respaldada legalmente para propor um contrato dessa natureza. Essa questão está no slide seguinte, né? Bom, aí é que está, né? Ela estava respaldada, né, de acordo com a lógica do direito de marinha, né, o direito de uso das terras de marinha, né? Então, as terras de marinha, embora sejam, né, da responsabilidade da União, e a União entendendo aí como um governo federal, há um espaço, né, há um espaço de gestão da municipalidade sobre ela. Eu não vou entrar nos detalhes a respeito disso, mas isso tem a ver com uma disputa ocorrida no Rio de Janeiro, enfim, que era a corte, e a partir daí, né, a municipalidade pôde ter acesso ao controle de determinadas áreas, né, dessa área de marinha aí, que são exatamente aqueles 30 metros, né, da linha do mar contados em 1850. Então, de 1850, onde a linha do mar terminava, se contou 30 metros, e a partir daí se disse que aqueles 30 metros correspondiam a uma possessão, um bem público, né, do Estado, que, portanto, estavam sob a responsabilidade da União, um lugar onde não se pode construir sem
autorização, um lugar onde não se pode impedir a passagem, esse tipo de coisa. Né? O que interessa, portanto, é que ele apelou para a municipalidade que tinha algum respaldo legal para lhe fazer a concessão desse equipamento. Né? Então, o que acontece? Se você vai mais adiante, né, no próximo slide, está aqui o decreto de número 1746, de 13 de outubro de 1868, que define aí, né, o que seria, né, autorizado em termos de construção. E aí as duas setas estão apontando o seguinte, né, o decreto autoriza o governo a contratar a construção nos diversos portos do Império de docas e armazéns para carga, descarga, guarda e conservação das mercadorias de importação e exportação. Né? Você tem o primeiro artigo, que autoriza a contratação dos serviços dos portos, e você tem um parágrafo primeiro, né, desse primeiro artigo, que diz: os empresários deverão sujeitar à aprovação, né, do governo imperial as plantas e os projetos das obras para executarem. Pois é, o Bento Berilo fez isso algumas vezes e bateu com a cara na porta porque não lhe foi autorizado. Né? E a questão é, se cabia ao governo central, né, a aprovação das obras, né, dos portos, em que se respaldava legalmente a municipalidade e o contrato de Bento Berilo. Mais adiante, vocês vão ver que o decreto de número 4105 de fevereiro de 1868, né, exatamente recomendava isso, regular os terrenos de marinha, né, regula a concessão dos terrenos de marinha, mais adiante, Carmoli, dos reservados às margens dos rios e dos acrescidos naturalmente. Ele reconhecendo quanto é importante semelhante concessão, a qual, além de conferir direitos de propriedade aos concessionários, torna o dito terreno produtivo e favorece com o aumento das povoações e as rendas públicas. Esse direito, né, que cabia exclusivamente, mais adiante, Carmo, esse decreto 4105, né, essa prefeitura estava respaldada, né, porque em 1887, esse direito de que fala aí, né, de concessão, né, e de recomendação, né, de reserva dos direitos de marinha foram ampliados para as câmaras municipais desde que ouvido o Ministério da Fazenda. Uma resposta, portanto, é que, volte aí mais adiante, né, para o Estado instalar um instituto de concessão, mais adiante, Carmoli, o instituto de concessão, mais um, aí acho que você foi demais, né? Mais um, isso, mais uma, aí... Então, a resposta era que para o direito de instalar o Instituto de Concessão, no caso das melhorias do porto, foi necessário que as terras de marinha fossem transformadas em propriedade do Estado e este bem se arrogasse ao direito de repassá-la aos empresários, não sob a forma de propriedade absoluta, que é estatal, mas como posse. Veja só qual é a questão. Sendo uma propriedade pública, o Estado não tem direito de fazer uma alienação daquilo que não pertence a ele. O Estado não é dono das coisas. Quem é dono das coisas é a sociedade. A sociedade brasileira é dono, né, dona das riquezas do subsolo, é dono das riquezas naturais que existem. O Estado não pode, portanto, não deveria, né, poder privatizar, né, não sem uma consulta cuja autorização fosse dada expressamente pela população.
porque é entendido como um bem público, não é um bem dessa geração, é dessa e das que virão, né? Então, um bem de propriedade pública é tudo aquilo que pertence à coletividade, né? Essa geração e das gerações que virão. Então, o artifício para que isso pudesse ser feito em termos das concessões das terras de marinha foi que o Estado se arrogasse o direito de propriedade e, a partir daí, pudesse passá-las em termos de posse, né? Então, a posse é o usufruto, não é a propriedade. Então, o indivíduo, quando recebe a posse, ele pode usufruir daquilo, ele pode fazer os beneficiamentos, etc. e tal, mas ele não é o proprietário. Então, é nesses termos que se dão aí, portanto, a concessão dos portos para Bento Berilo, né, e a relação dele com a municipalidade, que também passou a ser uma das agentes desse processo a partir de 1887. Né? Nesses termos, pode-se considerar que as obras, se você passar adiante no próximo slide, está lá colocado, as obras contratadas pela Municipalidade de Ilhéus não estavam, né, todo em consonância, né, mas estavam aparadas na ideia da melhoria da infraestrutura, não de um porto, mas de um ancoradouro municipal. Vê-se que nos documentos encaminhados por Bento Berilo, né, uma vez que nos documentos encaminhados por Bento Berilo em 1909, né, nos quais pedia a concessão, apresentando outro projeto para as obras, né, financiamento e todo, não podia ser celebrado pela respectiva legislação, ou seja, ele não podia solicitar concessão de um porto, já que aquilo que ele queria não estava exatamente de acordo com a ideia, né, ou o espírito das leis de 1869, a lei de portos. Então, primeiro, né, ele precisou celebrar um contato com a municipalidade para que ele pudesse adequar, né, o objeto dele, do pleito dele, às características necessárias para que ele pudesse, no momento seguinte, pleitear a concessão de um porto. Então, ele precisava primeiro converter, né, o porto de Ilhéus, né, em porto. Né? Então, Ilhéus não tinha um porto, ele tinha um ancoradouro. Então, para isso, ele precisava se adequar a essa legislação. E isso foi feito, como a gente vai ver mais adiante. Né? Mais uma vez, eu estou aqui colocando para vocês qual é a definição do porto organizado de acordo com a lei, né, de 1869 e que foi referendada em 1920. Diz, nos portos promovidos, que seria um porto organizado, portos providos de instalação moderna, como cais, moles e obras congêneres, serviços de drenagem e outros necessários ao tráfego de navios, executados por concessão nos termos da Lei 1746. Então, essa era a definição de porto. Eles deveriam ter as instalações de cais, de mole, de obras congêneres, né, de guindastes, etc. e tal, para fazer a transposição, né, das mercadorias. Bom, se a gente vai adiante, então a gente vai ver como era o cenário, né, da vista da cidade, da zona portuária da cidade, mais ou menos aí por ocasião em que o Bento Berilo solicitou a concessão, né, o pedido de concessão do porto. Então, vocês podem ver que essa aqui é a zona onde hoje nós encontramos, né, a região portuária. Eu não saberia localizar exatamente, né? Mas veja que aqui você tem toda uma, na lateral aqui, onde tem essa Casa Branca, você tem toda a orla aqui, que essa orla se parece com tudo, né, menos com uma infraestrutura portuária. Você não tem cais de saneamento, você não tem ponte, você tem um conjunto de canoas aqui, né, que estão aqui amparadas, esperando, né, o tempo passar. Então, isso é a caracterização de uma zona abrigada. Né? Se a gente for mais adiante, a gente terá uma outra visão desse mesmo lugar. Então, vocês vão ver uma barcaça, né, encostada aqui, um conjunto de canoas, né, e
né, são exatamente essas barcaças, essas canoas que faziam aí a transferência das mercadorias de terra para as embarcações. Mais adiante, a gente já vai ter uma vista da região portuária, depois da intervenção de Bento Berilo, já aí com a construída ponte de saneamento, com o melhoramento da região. Você já tem aqui toda uma região que foi aterrada, né, criando, assim, portanto, espaço onde a embarcação seja possível de ancorar, para que ela tenha aí uma profundidade, né, que não faça com que ela encalhe, e por aí vai. Né? Nós vemos já aqui no fundo, onde os homens estão trabalhando, as obras em torno do primeiro galpão. Lá ao final nós temos a ferrovia. Enfim, essa seria a região hoje onde se encontra o terminal urbano de Ilhéus. Vamos mais adiante. Nós temos uma outra visão, né, dessa região já com atividade, né? Os navios estão aqui, são os navios que estão ancorados, né, são vapores que estão fazendo esse comércio, essa circulação de pessoas e de mercadoria. A gente já vê que essa região já tem uma outra, né, configuração distinta da foto anterior, né, da imagem anterior. Né? Aqui em cima vemos o atual bairro da Conquista e por aí vai. Essa já é uma foto em que a concessão já foi feita, né? Já há uma obra aqui em andamento. Nós vemos aqui o primeiro galpão, um dos primeiros galpões construídos, já tem uma ponte aqui, e toda essa zona que vocês estão vendo aqui na lateral é na próxima, Carmoli. Isso, nessa. Toda essa zona que vocês estão vendo aqui parece um campo de futebol ermo, né? Mas também aqui estão hoje o centro comercial, aquele centro comercial e o terminal de transporte. Aqui está aquele estacionamento, enfim, né? Estão por aqui. Essa zona toda aqui já sofreu a interferência, aqui já estão os armazéns construídos pelo Bento Berilo, aqui tem uma ponte. Essas embarcações menores que estão aqui são as alvarengas, são elas que são barcaças que levavam aos navios fondeados a mercadoria, que é um procedimento diferente da próxima foto, como nós veremos agora. Na próxima foto, a gente já vê toda essa área aqui ocupada, né, como uma construção com finalidades portuárias. Nós vemos aqui, ó, as pontes de atracação. Veja que um dos problemas dessa região que foi escolhida para abrigar o Porto de Ilhéus é o baixo calado, né, que as embarcações precisam ter para fundear aqui. É muito raso, em outras palavras. Essa região aqui é muito rasa para se ter um porto, né? Então, por conta disso, era necessário fazer com certa frequência a dragagem. Mas quando a maré baixava, os navios que tinham encostado aqui, eles ficavam quase encalhados. Só navios muito pequenos, muito de pouco calado, né, é que poderiam estar ancorando aqui. Então, veja, eles não encostam aqui nessa mureta que seria o cais de saneamento. Precisam da ponte, que faz a extensão até zonas mais profundas, onde as embarcações podem chegar com um pouco mais de segurança. Esse foi um dos problemas que o Porto de Ilhéus enfrentou durante uma parte significativa da sua existência, né? Bom, mas essa questão aí é uma outra história, é uma outra longa história que eu vou deixar para contar a vocês no nosso próximo encontro. Então eu vou me despedir por aqui, né? Eu não vou fazer essas considerações em torno da lei de 16019, né? E vou me despedindo de vocês por aqui, dizendo que o nosso próximo encontro será em uma plataforma em que o diálogo lhe seja mais viável, né? Em que a gente possa ter uma interação mais próxima, vocês possam me fazer perguntas diretamente, eu possa responder, a gente possa ter algum grau de interação, né? Então eu vou aqui me despedindo de vocês, até porque Litamara está com compromisso e está precisando, né, e cuidar da vida. Muito obrigado a atenção de vocês e até o próximo encontro.
né, que será através do Google Meet. Beijo no coração de vocês e eu espero que vocês não tenham dormido tanto com minha prosa longa. Boa tarde.